nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a parte A do versículo 2. Marcos 5, 2, na parte A. Amém? Diz assim: ao desembarcar. Repete comigo. Ao desembarcar. Vou falar 1, 2, 3 e você lê de novo. 1, 2, 3. Ao desembarcar. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa hora e nós pedimos entendimento espiritual. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite. Senhor, nós estamos aqui sedentos de ouvir a Tua voz. Nós não queremos, Senhor, sair como entramos. Nós não viemos para um compromisso social somente, mas viemos aqui, Senhor, quedados diante da Tua grandeza, sabendo que o Senhor pode mudar nossa história nessa noite, sabendo que o Senhor pode transformar a nossa maneira de pensar e dar uma visão espiritual para a Tua igreja. Em nome de Jesus, agora repreende toda força contrária a este culto. Tudo aquilo que perturba, tira a paz, tudo aquilo que angustia esta vida, tudo aquilo que causa esta opressão nesta hora, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês sabem, e não precisa dizer isso, que nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos dias muito difíceis. Dias de muitas trevas. E uma coisa que nós precisamos entender, querido, a igreja do Senhor Jesus precisa entender isso, que o mundo espiritual é real. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós somos todos os dias desafiados a viver a vida de dia em dia, e vai passando o tempo com as nossas tribulações, com as nossas preocupações, com as demandas da sua casa, da sua vida, e nós não vamos percebendo que o mundo espiritual, ele é real. Aliás, o real é o mundo espiritual. Nós precisamos entender isso, e nós somos chamados por Deus para, no meio dos nossos projetos, no meio das agendas que nós fazemos para a nossa vida. Eu tenho certeza que você já programou suas férias, seu final de ano, talvez você já esteja até pagando uma viagem, mas nós fazemos uma agenda espiritual, nós pensamos nas coisas espirituais. Nós precisamos entender a realidade do mundo espiritual, e o Senhor Jesus nos chama para nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Irmãos, nós estamos vivendo muito secularismo, muita carnalidade. Talvez a sua depressão, tristeza, seja o motivo de você não atentar para as coisas espirituais. E Jesus, ele se preocupava em deixar isso bem claro, numa conversa que ele teve com um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3, ele deixa bem claro a necessidade de um nascimento espiritual. Nicodemos chega para Jesus e fala: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. E se você prestar atenção lá, a resposta de Nicodemos para Jesus foi essa: mestre, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus estava falando de coisas espirituais e ele estava pensando em coisas carnais desse mundo. Em Isaías, no capítulo 6,
o Senhor abre os olhos espirituais do profeta Isaías, irmãos, olha, Isaías. E quando ele tem os olhos espirituais dele abertos, ele tem uma visão da glória de Deus, uma visão sobrenatural. E aí, só quando os olhos espirituais dele são abertos, ele consegue enxergar o pecado dele, ver que ele era um homem de impuros lábios, um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías olhou e falou: ai de mim, porque eu sou pecador. E o bom é que o Senhor Deus, ele não rejeitou Isaías por causa do seu pecado, não, ele abriu os olhos espirituais. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Daí, vírgula, ele fala: o que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos chamados para andar no Espírito. No versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: porque os que são segundo a carne, eles inclinam as suas vidas para a carne, mas os que são segundo o Espírito, eles inclinam a vida deles para as coisas espirituais. Porque a inclinação da carne é morte. Olha, Paulo está dando essa lição, mas ele diz: a inclinação para as coisas espirituais é vida e paz. Olha só, vida e paz. E o Senhor Jesus, Ele quer nos enviar, Ele quer te enviar, irmão. Você não está aqui por obra do acaso, você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe aqui, porque o Senhor quer nos enviar para um propósito espiritual. Deus quer abrir os nossos olhos para que nós venhamos fazer uma agenda espiritual para a nossa caminhada de fé. E quando, presta bem atenção, nós pensamos num propósito, numa agenda espiritual, nós não podemos deixar de pensar em evangelismo, nós não podemos deixar de pensar em libertação de vidas, em salvação de almas, em pessoas, em gente. Irmão, olha para mim. Existem pessoas desesperadas que estão em algum lugar do outro lado esperando uma palavra de libertação. Existem pessoas que estão desesperadas lá no seu local de trabalho, que você não sabe a angústia que eles estão passando hoje. E eles estão necessitados de uma palavra. E olha para mim, se você não pensa nisso, você precisa rever alguns conceitos e voltar ao primeiro amor, porque Deus está querendo reavivar a nossa vida nas questões espirituais. Deus quer reavivar a sua vida na questão espiritual. Todo e qualquer cristão, antes de qualquer coisa, irmãos, ele tem que pensar em vidas, ele tem que pensar em almas que estão se perdendo, estão precisando de libertação. Almas estão morrendo e indo para o inferno do nosso lado. Pessoas que você ama, querido. Essa pessoa que você ama, se a vida dela não é de Cristo, se ela não entregou, se ela não nasceu de novo e ela morrer, querido, ela vai para o inferno. Isso é uma realidade que não sou eu, nem a Igreja Batista que diz, é a palavra de Deus. Pensa, irmãos, na pessoa do seu convívio que não conhece a Cristo. E no contexto que nós vemos aqui, Jesus está terminando uma reunião, um culto. E ele olha para os discípulos dele, lá no versículo 35 do capítulo 4, e ele fala: gente, vamos passar lá para o outro lado. E os discípulos entram no barco, e nós precisamos aprender a lição nesta noite, que o barco é necessário. Repete comigo: o barco é necessário. O que é o barco? O barco é tudo aquilo que nós somos. O barco é tudo aquilo que nós temos. O barco é tudo aquilo que Deus nos deu. E Jesus, ele nunca teve problema com barco. Ele dormia no barco. Ele andava de barco. Ele comia no barco. Jesus pregava em cima do barco. Jesus nunca teve problema com embarcações. Estar em um barco para ele era uma coisa extremamente natural. Estar num barco. E o barco, o que é o barco? É tudo que você tem, tudo que você é, tudo que Deus te deu.
Eu já vi muito caso de pessoas que vieram para a igreja, não tinham nada, e aí aqui elas prosperaram, foram abençoadas na vida dela, e elas se desviaram, e eu costumo dizer, essas pessoas nunca conheceram a Cristo. A pessoa que depois que foi abençoada, deixou os caminhos do Senhor, ela nunca conheceu a Cristo. Por quê? Porque quem tem os pés firmados, fincados no Evangelho de Jesus, prosperidade não faz desviar. Barco é nosso ministério. Barco é nosso dom natural, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Barco é nossa habilidade. Barco é a empresa que Deus te deu. É aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Barco é o seu doutorado, o seu mestrado, o seu diploma, o seu status. Barco é o nome que nós recebemos do Senhor. Barco, muitas vezes, tem sido a plataforma que muitas pessoas se apoiam. Tem muita gente aí sofrendo porque se apoiou no barco, na plataforma do barco, e o barco afundou, e a pessoa afundou junto, a vida dela foi junto. E Deus não tem problema em dar barco para você, Deus não tem problema nenhum, Jesus não tem problema em abençoar, mas é em cima desse barco, é em cima disso que Ele fala assim para mim e para você, vamos para o outro lado. Preste bem atenção, quando o barco sai, os discípulos estão ali, eles entram no barco, e quando o barco sai para o outro lado, eles não sabiam para onde eles iam. Presta atenção, Jesus não fala o local que eles iam, eles não sabiam o destino. Nós só sabemos o destino de um barco, que um barco vai quando a proa dele vira para o lado que está indo, para a direção onde ele está indo. Jesus e os discípulos, eles entraram no barco, e o mar estava tranquilo, até o barco sair. Mas quando a proa do barco virou para um lugar chamado Gadara, veio a tempestade. Quando o barco da nossa vida é direcionado por um propósito espiritual, para um lugar que Deus quer que nós estejamos, vem a tempestade. Dependendo do propósito, da direção, do destino da viagem da sua vida, algumas coisas vão mudar, querido. Dependendo do qual destino você está dando para o barco da sua vida, algumas coisas vão mudar na sua família, na sua casa. O mar está tranquilo, mas quando o barco ele vira para Gadara, vem uma tempestade. Aí começa aquela tempestade que parece que vai jogar o barco para o fundo. E quando o barco não tem direção definida, quando o barco da nossa vida não tem direção definida, parece que a gente não enfrenta a tempestade. Parece que quando a gente não está nem aí para as coisas espirituais, não tem tempestade. E nós precisamos entender uma coisa, que você precisa entender uma coisa aqui, querido, nesta noite. Essa tempestade que aconteceu aqui, ela não é natural. Ele não é um fenômeno climático. Porque a tempestade natural, Jesus acalma, mas essa tempestade aqui, Ele repreende. Era uma tempestade de cunho espiritual. Dependendo da direção que você der para o barco da sua vida, se prepare, irmão, para a tempestade. Isso é uma palavra dura que não anima muito, né? Mas se prepare para a tempestade. Dependendo do propósito da sua vida, se prepare para você enfrentar ventos contrários, dependendo do que você quer alcançar na sua vida. E entenda, se o propósito é espiritual, ganhar almas, libertar vidas, liderar uma célula, pregar a palavra, quando Satanás perceber, irmãos, que você está entrando no território dele, dominado por ele, se prepare, porque vai vir tempestade. Dependendo da direção que as pessoas estão dando para o barco, fica tudo tranquilo, não tem tempestade. As pessoas falam assim, nada desse negócio de liderar célula, não é para mim.
Nada desse negócio de ganhar alma, de pregar o evangelho. Nada de falar de pecado. Não pode falar de pecado. Aí não tem tempestade. Nada desse negócio de libertar. Irmão, presta atenção aqui. A pessoa que vive na cachaça do seu lado, lá ele precisa de libertação, irmão. Porque tem muita família sendo destruída pelo beber socialmente. Ah, mas eu não gosto desse negócio, não. Aí não tem tempestade. Nós não podemos julgar, aí não tem tempestade. Nada de falar de pecado, aí não tem tempestade. Nada de falar para as pessoas hoje em dia que elas têm que se converter, irmãos. Não existe cristianismo sem conversão. Por isso que um crente, ele nunca volta para trás, ele se desvia de um caminho. Precisa ter conversão. Ah, mas eu não gosto de falar esse negócio de arrependimento, porque esse negócio de arrependimento não é muito legal, não. De mudança de vida, mudar de vida. Ah, isso não é muito legal, não. Quem não fala disso, irmão, não tem tempestade. Eu não tenho esse ministério. A vida da pessoa assim, ela fica sem um conhecimento sobrenatural, fica só no natural, sem tempestade. E vida sem tempestade, irmão, ela é uma vida de ostentação. As pessoas só pregam que confortam os outros, que animam os outros, quando pregam. Mas quando nós pregamos aquilo que confronta e não conforta, colocando o barco da nossa vida em direção a Gadara, aí vem a tempestade, aí vem as lutas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Se a tempestade se levanta sobre a sua vida, quando o barco da sua vida está indo em direção a Gadara, ou seja, a um propósito espiritual, não temas, porque o Senhor está contigo. O Criador do céu e da terra, Ele está do seu lado. Satanás, ele já percebeu que a sua viagem tem um propósito espiritual. Ele já percebeu que a sua viagem tem um fruto espiritual. Você está indo para Gadara. E existem pessoas que já estão acostumadas a ser membros de banco da igreja, irmão. Deus não tem isso. Ouça com amor. Ouça com o seu coração, a sua mente aberta. Existem pessoas que se acostumaram a ser membros de banco e por isso elas não enfrentam tempestades. Elas não aguentam nem as tempestades pequenas que vêm na vida. Não aguentam. Pessoas que só acostumaram a vir no culto, na ceia. Ela é o crente ceieiro, ele só vem na Santa Ceia. Irmão, Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para... Irmãos, Deus não chamou você só para vir aqui um domingo por mês. Irmão, não é isso que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu venho só para trazer meu dízimo. Para com isso, não adianta. Deus te chamou para você pegar o barco da sua vida, sim, aquilo que você tem, aquilo que Ele te deu, e você colocar o barco em direção a Gadara, o lugar espiritual, para que Ele quer que você vá. A direção do barco é Gadara. Mas qual que é o problema de ir para Gadara? É que o inferno, irmão, ele descobre o propósito do reino de Deus na sua vida. E como que eu posso afirmar que essa tempestade aqui, que eles enfrentaram, ela é espiritual? A pergunta que eu fiz para mim mesmo na minha devocional é se Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, onipotente. Eu sei disso. Não precisa ser, irmãos. Ele sabe quem que está no barco. E ele sabe que o lugar que Jesus está, o barco que Jesus está, o barco chega. E quando Jesus chega, não é só pessoas que ele quer conquistar também o território. Aprenda isso. Ele sabe que onde Jesus entra, as coisas mudam. Irmão, presta atenção. Onde Jesus, irmão, se não mudou, é porque Jesus não entrou. Irmãos, onde Jesus entra tem conversão, tem libertação. Onde Jesus está tem vida transformada. E o inimigo, Satanás, irmãos, não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça. Ah, não, está indo devagar. Não, tem que ter mudança. Se Jesus entrou na vida, tem que ter mudança. E o inimigo, ele sabe que vai perder.
Satanás, ele sabe. Entenda um fato espiritual: quando o barco está da nossa vida direcionado para Gadara ou para uma agenda espiritual, a presença do Espírito Santo, ela vai à nossa frente, ela vai preparando o terreno por causa do propósito. Tem um propósito. Quando nós temos um propósito espiritual de obedecer ao Senhor, presta atenção nisso, de obediência, o Senhor vai à nossa frente. Quando nós falamos em Gadara, nós não estamos falando de uma cidade normal. Gadara era um lugar onde porco valia mais que gente. Tem problema um lugar assim ou não? Um problema espiritual. E se você prestar atenção, quando Jesus ele vai expulsar, não leia agora, mas leia na sua casa, Jesus chega naquele lugar, o endemoniado que estava ali na praia, que tinha uma legião de demônios na vida dele, ele vem correndo até Jesus, e ele fala assim, ó, não nos expulse do nosso país. Eles estavam preocupados com o território. Versículo 10. Dá uma cutucadinha de leve no seu irmão, só para não machucar, e fala assim, para que lado o seu barco está virado? Pergunta para ele. Mas pastor, eu não tenho ministério de salvação de almas. Quem disse que isso é ministério? Quem te ensinou isso? Errado. Eu não tenho dom. Quem disse que isso é dom? Quem falou isso para você? Pregação da palavra e libertação, irmãos, não é para alguns, é para todos, é para todos aqueles que nasceram espiritualmente, para aqueles que têm uma vida espiritual ativa, para aqueles que têm uma agenda espiritual, para aqueles que têm um propósito espiritual. A coisa, irmãos, é muito mais séria do que nós pensamos ou do que você pensa. Para que lado está virado o seu barco, irmão? Para que lado está virado? Dependendo para onde ele estiver virado, vai levantar uma tempestade e vai querer acabar com o propósito do seu barco, da sua viagem. Eu devo estar falando aqui para alguém nessa hora que já está caindo a ficha. Você está entendendo o que está acontecendo com você? Você começou a entender agora o que está acontecendo na sua vida, na sua casa. Depois que você começou a ser dizimista, as coisas parecem que pioraram. Depois que você começou a ofertar para missões, parece que vem um vendaval. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Depois que você se converteu, as pessoas começaram a tirar sarro de você, falar que você é fanático, falar que você estão fazendo lavagem cerebral em você. Parece que quando você começou a ouvir, tirar aquelas músicas do capeta lá de dentro da sua casa e ouvir louvores e hinos e cânticos espirituais lá, você percebeu que começou a se levantar tempestade na sua vida. Quando você começou a liderar uma célula, quando você começou a cantar no louvor, dar aula para as crianças, quando você começou a ficar na portaria da igreja, quando você começou a vir todos os cultos, todo domingo, quando você começou a participar dos módulos, parece quando você começou a participar da vida da igreja, da comunhão, se levantou uma tempestade sobre a sua vida. Quando você se decidiu batizar, parece que a tempestade se levanta. Agora, enquanto a gente está quietinho, escondido, sentado, membro de banco da igreja, não tem tempestade. Mas Deus nesta noite trouxe você aqui para você entender uma coisa, que o inferno já percebeu que você está entrando no território dele e que ele vai perder. Lembre-se, a tempestade pode se levantar, mas Deus não vai te deixar só nessa viagem. Sabe por quê? Porque Jesus está dormindo no barco. Ele está no barco. Aleluia. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que quando vem a tempestade, em vez de confiar em Jesus, sabe o que a gente faz? A gente fica só no Facebook reclamando. O problema é que quando vem a tempestade, você já quer largar o seu ministério, você quer largar o ministério que Deus te colocou, você já sai fora. Você quer largar a liderança de célula,
Você quer largar de dar aula no departamento infantil, você quer largar as mulheres, você quer largar a melhor idade, você quer deixar de lado. Você fala assim, não, também só de raiva não vou no culto hoje. Mimimi. Quando vem a tempestade, você quer parar com tudo. Irmãos, você precisa discernir que a tempestade, ela não é natural, ela é espiritual. Deus trouxe você aqui para você entender isso. A tempestade é tão espiritual que Jesus fala para o vento, cala a boca. Já viu a boca do vento? Eu nunca vi. Jesus estava falando, não com o vento, ele estava falando com quem estava por trás. Olha para quem está do seu lado e fala, você precisa aprender a guerrear com quem está por trás. Presta atenção, irmão, tem gente perdendo a família, porque não guerreia com quem está por trás. Tem gente perdendo emprego, porque não entendeu que a luta é espiritual. E ele está guerreando com pessoas. Tem gente que a empresa dele já está indo para o buraco, porque ele não entendeu o que é espiritual. Tem gente que já perdeu amigo, tem gente que não discerniu que a tempestade é espiritual e está indo tudo por água abaixo. Ele não aprendeu ainda a repreender quem está por trás. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, aprenda isso, querido, em nome de Jesus, as armas da sua guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo Jesus, porque a nossa luta, diz a palavra do Senhor, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que habitam em regiões celestiais. É espiritual. Por isso que quando vai fazer o evento das missas, é uma luta, céu. É espiritual, irmão. E a gente fica preocupado com um monte de coisinha e não lembra de orar, de jejuar, de buscar. Por isso que quando a gente vai fazer um evento na igreja, a gente sempre conversa com quem está lidando. Poxa, mas que luta. Porque a batalha, ela é espiritual. Lá na sua casa, irmãos, não guerreie com o seu marido, não guerreie com a sua esposa se ela não é crente, guerreie com quem está por trás. Se o seu filho está nas drogas, não mande ele embora, não jogue ele para fora, guerreie com quem está por trás. Porque eu estou com a proa do meu barco virado para Gadara, o vento começa a jogar, a tempestade se levanta. Mas eu falei aqui hoje de manhã, eu quero repartir com você também. A mesma tempestade que se levanta contra a sua vida, ela te ajuda a chegar a Gadara. A mesma tempestade, o vento que se levantou contra essa viagem, ele ainda vai ajudar você a chegar à praia. A mesma tempestade que se levanta contra a sua vida, ela te ajuda a chegar. Tem gente lá, irmãos, olha aqui para mim. Tem gente lá que está precisando ouvir uma palavra de libertação, e você vai chegar lá, com a graça de Deus. O problema é que dá para contar nos dedos as pessoas que querem ir para Gadara. As pessoas não querem ir. As pessoas estão cheias de projetos pessoais e elas não querem ir para Gadara. Pensa. Sabe por que elas não querem ir? Porque pensa numa agenda furada, Luiz. Você vai ter que entrar num barco. Você vai ter que passar para o lado, e quando o barco virar para Gadara, vai levantar uma tempestade. Chega lá, na hora do culto não vai ter ninguém, só vai ter um. E o um que está lá não serve para nada, porque ele está endemoniado, vivendo no cemitério, se cortando com um caco de telha. As cadeias não conseguiam prender aquele homem. Pensa numa agenda furada. Aí quando você chega no lugar, você pensa que vai ter uma multidão. Você já viu isso na cela?
Quando a gente faz uma célula, faz um monte de comida e não vai ninguém, Elvio. Aí só vai uma pessoa. Aí aquela pessoa chega lá e fala, que bom que nós estamos aqui, eu precisava abrir o meu coração. Uma pessoa. Você faz uma oração lá na sua empresa, com seus amigos, daí só vai um. Mas está bom. Pensa nessa agenda aqui, irmãos, que Jesus tinha. Quando ele chega em Gadara, só tinha um lá e um que não estava muito legal. E aí tem uma verdade que nós precisamos aprender. Repete comigo, Jesus desce do barco. Eu preciso, diga, descer do barco. Todos juntos, precisamos descer do barco. Ó, presta atenção. Os demônios que atormentavam aquele gadareno, eles só se manifestaram quando Jesus desceu do barco. Só quando Jesus desceu do barco, os demônios se manifestaram. Descer do barco é uma necessidade para quem quer cumprir uma agenda espiritual. Tem que descer do barco. O que é descer do barco, Paulinho? É deixar o que nós temos, é deixar o que nós somos de lado por algum tempo e partir para uma agenda espiritual, de prática. Partir para uma vida cristã prática. No dia em que você descer do barco e colocar os seus pés na sua Gadara, o mundo espiritual vai se descortinar para você, e você vai viver o cristianismo autêntico, você vai viver missões na prática. Porque, irmão, eu vou falar para você, eu vou abrir meu coração, aguenta aí, eu estou cansado de ver gente de cima do barco, dizendo assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. De cima do barco não dá. Outra coisa, irmão, presta bem atenção nisso. Jesus não desceu lá com sopão para levar para o demoniado. Ele desceu lá no poder e na autoridade. Ele não desceu lá com cesta básica, nem com marmita para dar para o endemoniado. Ele tinha que ter poder do Espírito Santo. Nós estamos meio enganados com esse negócio de ser igreja, de fazer missões. É poder espiritual. Tem que dar comida, sim, nós damos quando precisar, mas é poder espiritual para a libertação. Tem muitas pessoas, isso é muito importante, achando que é o barco que faz alguma coisa. Não é, irmão. Você sabe quem eu sou? Já viu alguém falar assim? Você sabe o que eu tenho? Eu sou o doutor. Irmão, na hora de expulsar demônio, o doutor tem que ficar no barco, você tem que descer. Na hora de expulsar o demônio, o seu mestrado em teologia, o seu mestrado tem que ficar no barco, não serve nada. Você tem que ter vida espiritual, vida de santidade. Na hora de expulsar o demônio do gadareno, o barco não serve para nada. O barco é o que levou Jesus para Gadara, mas ao chegar lá, Jesus teve que colocar os pés dele no chão e partir para a batalha espiritual no tete a tete. Olho no olho, olhando para o demônio. Você viu o olho de um endemoniado, irmãos? E o gadareno não tinha só um demônio, era uma legião que está sobre a vida dele ali. Uma legião, irmãos, era quase mais de 2.000 soldados. E não tinha demônio para embolar na saída. Para enfrentar o endemoniado tem que descer do barco. Presta bem atenção. Perceba aquilo que Deus te deu, o que você é. É um meio para você chegar até o propósito espiritual. Existem irmãos que estão ganhando dinheiro. Não é só para ficar rico, irmão. Não. É para você chegar mais longe, para ganhar almas, para vidas que estão precisando ser libertas. Irmão, olha aqui para mim, se Deus te deu um carro novo, um aumento de salário, um novo emprego, é para você ir mais longe atrás de vidas. O barco é só um meio para você chegar, mas quando você chegar lá, você tem que descer. Deus está preparando uma Gadara para a sua vida, para você chegar lá.
e deixar os seus diplomas de lado, o seu dinheiro, os seus bens de lado, porque lá não vale nada. Lá a sua roupa da Lacoste não vale nada. Lá a sua calça de marca, o seu sapato de marca não vale nada, porque lá você precisa de poder e autoridade espiritual. Tem gente já começando a entender. Lá, irmãos, lá em Gadara é só levanta e anda. Lá em Gadara é só receba em nome de Jesus. Lá em Gadara é só sai demônio. Lá em Gadara é levanta-te. Em Gadara as pessoas não estão nem aí para o que você tem e para o que eu tenho. Chegou a hora de descer do barco, igreja. Chegou a hora de nós descermos do barco. Preste atenção, porque Satanás tem tanto medo que a gente desça do barco. Ele tem medo quando uma pessoa cheia do Espírito Santo pise no território dele. Ele não aguenta isso, irmãos. Ele não aguenta isso. Por isso que veio a tempestade no meio da sua vida, no meio do caminho. O Senhor Jesus, irmãos, olha só, Ele não nos salvou e nos libertou só para salvar pessoas, mas é para também conquistar territórios. Isso é importante. Por quê? Há uma promessa em Josué, capítulo 1, versículo 3, que todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como herança. E isso não é para você conquistar bens materiais, é para você conquistar territórios espirituais. Quando Jesus desce daquele barco em Gadara, e ele põe os pés dele na praia, o demônio endemoniado parte para cima dele, e a legião de demônio que estava naquele homem, eles dizem assim: não nos mande para fora do nosso território. Jesus disse: deixa primeiro, sai dele primeiro, porque eu quero ele. Por quê, irmãos? Porque o território ali já estava sendo tomado. Presta atenção, quando você desce do barco, o território que Deus quer, espiritual, que Deus quer que você vá, ele já está sendo tomado. Enquanto você prega para as pessoas já vão se convertendo, as pessoas já vão aceitando a Jesus e se converte. Quando você prega para as pessoas, elas já vão nascendo de novo, elas já vão sendo libertas. Existem locais, irmãos, que só você pode chegar. E esses locais, eles só vão mudar quando você chegar lá com uma agenda espiritual e descer do barco na unção do poder do Espírito Santo. Jesus chega, expulsa todos os demônios que estavam ali para uma manada de porcos. Aquele lugar mesmo, onde porco valia mais que gente. E assim, irmãos, a chegada de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela muda um lugar. Na biografia de John Wesley, diz que 100 anos depois de John Wesley ter pregado numa vila, um viajante passou naquela vila e procurou uma bebida alcoólica e não tinha, porque o lugar foi conquistado. O local foi mudado com a presença de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, irmão, não desista daquele lugar. Não desista daquelas pessoas que estão lá, ainda que sejam um. Não desista de orar por aquelas pessoas, Verinha. Não desista, irmão, de pregar o Evangelho para aquelas pessoas lá no seu trabalho. Para de ser um crente agente secreto. Revele sua fé. Fala que você é um cristão. Não tenha vergonha do Evangelho, porque aquele que se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor não abençoa. O gadareno agora, ele está liberto. Os demônios foram para uma manada de porcos, e os porcos se jogaram em um precipício e morreram. E os donos dos porcos agora querem pegar Jesus. Olha só. Olha que agenda. Ele vai para um lugar, ele enfrenta a tempestade, chega lá, só tem um na beira da praia, ele resolve o problema, manda todos os demônios da vida daquele homem embora, e aí o povo ainda ele tem que sair corrido do lugar. Olha que agenda furada. Que agenda furada. Quando os donos dos
porcos, eles expulsam Jesus daquele território. Você vai ler lá na sua casa depois, não agora. Veja o propósito, irmãos, tudo tem um propósito. Jesus fala, tá bom, então eu vou embora. Jesus entra novamente no barco e quando ele vai sair com o barco da beira da praia, chega o gadareno. E fala, Senhor, leva eu junto. É tão bom ficar com o Senhor, Jesus. É tão bom ficar na tua presença. Aí Jesus olha e falou, filho, fica aí. Aí eu perguntei, mas por quê? Jesus fala, aqui eu não posso pregar em Gadara, mas você pode. Sai pelas cidades dizendo o que eu fiz na sua vida. A maior pregação da sua vida é o que Jesus fez na sua casa, a transformação. Você não precisa saber um sermão. Você precisa saber o que Jesus fez por você. Irmãos, esse gadareno aqui, ele evangelizou Decápolis, uma sequência de 10 cidades. E ele ia por essas cidades, irmãos, ele dizia, sabe gente, eu sou aquele homem que estava lá vivendo, morando no cemitério, todo arrebentado, perturbado. Eu sou aquele homem que vivia no meio dos sepulcros. Eu sou aquele homem que se cortava com caco de telha. Eu sou aquele homem que quando eles me prendiam com algemas, eu rebentava por causa da força espiritual, por causa dos demônios. Mas Jesus chegou e ele expulsou todos os demônios que estavam na minha vida. Ele expulsou tudo de mal que estava na minha vida. E hoje eu estou aqui para pregar para você. Chegou a hora, irmão, de você contar o que Jesus fez para a sua vida, porque lá na sua Gadara tem alguém esperando para ouvir a sua experiência. Você vai ter que chegar lá e descer do barco. Você vai ter que ter uma agenda, uma mente espiritual. Você vai ter que chegar naquele lugar e descer do barco cheio do Espírito Santo. Mas para isso, você tem que atravessar para o outro lado. Tem alguém te esperando. Você tem que enfrentar a tempestade, não importa qual seja. Você tem que descer do barco. E o que Deus vai fazer através de você, as pessoas vão testemunhar, as pessoas vão pregar esse evangelho em todos os lugares. Hoje eu estou aqui, irmãos, porque alguém desceu do barco para falar de Jesus para mim quando eu era alcoólatra, quando eu estava na sarjeta. Estou aqui pregando para vocês. Para que lado está o seu barco? Para que lado está o barco da sua vida? Nós estamos aqui nessa noite. Pais e mães, olha aqui. Dê uma direção para Gadara para os seus filhos. Não fica só tentando levar eles a um sucesso profissional, não. Isso é bom. Mas se não tiver Gadara, vai ter problema, pai. Não tira os seus filhos da igreja, não. Nenhum sucesso no mundo vale o que nós encontramos em Gadara. Porque o real é o espiritual. E nós precisamos aprendermos a batalhar espiritualmente. Eu contei de manhã, tinha um vizinho barulhento. E outro dia eu fui reclamar, ele ficou bravo com a Ana. A mulher dele ficou brava com a Ana e comigo. E eu falei, meu Deus, que isso? Fiquei bravo também. Aí um dia eu estava cortando a grama da minha casa. O Espírito Santo falou, vai e corta a grama dele. Aí eu fui lá, bati no portão. Achei que ele ia correr atrás de mim. Eu falei, vizinho, eu vim cortar sua grama. Acabou o problema. Porque eu fui para o lado espiritual. Para de gritar lá dentro da sua casa, irmão, de xingar. E ora. Você vai ver como é que vai melhorar. Lá na sua empresa, amanhã você vai para lá. Os problemas estão lá. Guerreie de forma espiritual. Amém? Vamos ficar em pé.
Deus te trouxe aqui nessa noite. Feche os teus olhos e ore comigo essa canção. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Diga: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu as suas mãos para... Ouça o que diz agora. Cante ouvindo, orando. Agora eu me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Olha aqui, ó, quando Jesus, cante mais uma vez, a última vez. Quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Pastor Josimar já vai orar. Olha aqui, só preciso alertar você. Jesus precisa estar no barco. Amém? Vamos convidar Ele para o barco agora? Então ore comigo, diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu aceito a Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, enche o meu coração de paz, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje de coração, não por emoção, você nasceu do Espírito. E agora é só virar o seu barco para Gadara. E quando chegar lá, desce dele. Se Deus falou com você aqui nessa noite, desce do barco, irmão. Desce do barco. Baixa um pouquinho a bola. E deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Em nome de Jesus. Pastor Josimar. Pastor Josimar vai orar, irmãos. Mantenha a sua cabeça curvada um instante só. Como é séria essa questão, não é, irmãos? Deus tem propósitos e uma agenda dele para nós. Ela é muito maior em efeitos e em propósito do que a nossa. Há coisas que Deus quer fazer, Ele só vai fazer através de você. Aliás, Ele vai fazer, Ele quer envolver você nisso. Hoje de manhã ainda pensava com os irmãos, acho que seria um bom sonho nosso ganhar alguém para Jesus, não
repente a nossa vida ser levada por Deus, a ponto de que uma vida seja impactada, liberta, e ela vá pregar em toda a região onde a gente jamais poderia fazer, não é? Que através de alguém que você ganhou, alguém que você discipulou, alguém que você inspirou, o Evangelho seja pregado em lugares onde você não iria. Será que tem alguém aqui que sonharia esse sonho? Você, como crente, levantaria a mão e falaria: não, eu gostaria de ter esse testemunho na minha vida. Eu ganhei alguém para Jesus e a pessoa evangelizou um monte de outros, e o nome de Jesus foi anunciado. Tem alguém aqui que levantaria a mão para falar assim: eu quero ganhar almas para Jesus, ver o reino esparramar-se? Olha que coisa boa. Fala aí com o Senhor aí. Você está com a mão erguida aí? Mantenha a mão erguida. Fala com o Senhor aí. Fala: ô Senhor, o ano está terminando, minha vida está aqui, estou correndo atrás de tantas coisas, eu quero experimentar algo poderoso da parte do Senhor e ver isso se dando na vida de outros. Essa densidade da presença de Jesus, essa seriedade da vida com Deus, sermos instrumentos da parte do Senhor. É isso. Ore aí um pouquinho mais ao Senhor, enquanto os diáconos vão trazer a mesa da ceia, vão se posicionar aqui para me ajudar. Eu queria insistir com você: ore um pouco mais aí ao Senhor. Às vezes nossa mente está tão fora das coisas de Deus, a gente está tão preocupado com tantas outras coisas, a gente deve: ó Senhor, minha vida aqui, ó Senhor, nossa vida aqui, ó Senhor, nossa vida aqui. Ore aí um instantinho. Meus dons aqui, Senhor, meus dons, meus talentos, minhas habilidades, são só para eu chegar onde o Senhor quer que eu chegue, para eu galgar alguns lugares, para ali eu pregar o seu Evangelho, para ali eu testemunhar, para ali eu viver vida livre e experimentar a libertação de outros. Acho que essa deve ser a sua oração em um instantinho mais, só nessa hora. Senhor Deus, nós estamos aqui e oramos ao Senhor. Nossa mente às vezes embrutecida, cheia de preocupações, cheia de ansiedade, cheia daqui. Nós queremos experimentar, Deus, libertação em nossa vida mesmo. Discernimento espiritual, sabedoria espiritual, percepção, sensibilidade do alto para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nesta semana, oramos assim, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Antes de nós avançarmos aqui, eu vou dar 2 minutinhos para você cumprimentar algumas pessoas. Aí a ceia, ela fala da comunhão, a mesa, ela fala de gente próxima. 2 minutinhos, talvez faz tempo que você não vê alguém aqui, vai lá, irmão, faz tempo que você não vem aqui. Quanto tempo eu não te vejo? Um pouquinho aí para você saber o nome de alguém, inclusive. Não dê um abraçozinho, michuruca isso, não. Pergunta o nome da pessoa, conversa um pouquinho. Tem 2 minutos para você fazer isso. E se você já cumprimentou uma pessoa, pode cumprimentar outra. Você tem 2 minutos. Só foram 30 segundos. Pode cumprimentar alguém. Faça isso. É hora da ceia do Senhor. A ceia pressupõe essa comunhão, essa proximidade, não é? Ceia é isso. Pode ir lá para o fundo, pode ir para a direita, para a esquerda. Pode sair do lugar, não tem problema. Um instantinho só a mais. Faça isso. Amém. Que bom. Bom que você faz isso.
Esses dias, olhe bem para mim, por favor. Eu vou partilhar com você uma coisa muito triste. Um dos nossos comentários acerca dessa igreja no Facebook foi de uma pessoa, não sei se ela está aqui hoje, se ela voltou aqui um dia. Ela reclamou de tudo. Ela falou: fui aí na sua igreja, ninguém me cumprimentou. Saí, entrei e ninguém me cumprimentou. Pensa. Aí eu digo assim: a culpa não é minha não, a culpa é do povo aí, porque eu mando cumprimentar, abraçar inclusive, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, né? Esse negócio de assistir culto é coisa lá da outra religião. Aqui nós cultuamos o Senhor, e culto pressupõe gente. A gente dá o culto para cima, preocupado aqui embaixo com as pessoas, etc. e tal, entende isso? É isso. Por isso que eu faço isso com vocês. Vou insistir bastante isso ainda. Nós precisamos cuidar desse aspecto, né? Como vocês estão fazendo sempre. Nessa hora da mesa do Senhor, e eu repito, né, como sempre falamos, a mesa é do Senhor. Então, se você é de Jesus, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, se hoje aqui nesse lugar, Jesus é o dono da sua existência, não é? Se você, pelo poder do sangue dele, está em paz com ele, se você tem a convicção de que seus pecados são perdoados, não porque você é bom ou merece, mas porque você pediu perdão ao Senhor arrependidamente, então essa mesa é direito seu, você pode participar dela nessa hora. Há um outro detalhe para participar dessa mesa, é porque essa mesa, ela anuncia a morte de Jesus. Bom, então você tem que crer que Jesus morreu. Essa mesa anuncia que o sangue dele foi derramado para perdoar pecados, que o corpo dele foi moído para perdoar pecados. Então você tem que crer que Jesus perdoa os pecados. Essa mesa é instituída por ele para ser observada até que ele venha. Então esse Jesus que nós cremos, ele não só morreu, mas ele ressuscitou e está vindo. Essa mesa anuncia isso. Então os que participam dessa mesa são cúmplices dessa mensagem. Fora disso, não aconselho você a participar. Essa mesa, ela é restrita, não é esta igreja, ela é restrita àqueles que sabem que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo, morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, aguardando até que o último dos seus inimigos seja colocado debaixo dos seus pés. Vem buscar a igreja. Essa mesa anuncia isso, não é? Então, se você está aqui hoje e essa mensagem é a mensagem que você está disposto a pregar e anunciar ao mundo, com a sua existência, com a sua vida, inclusive com as suas palavras, você deve participar da mesa do Senhor. Seus pecados estão perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Se você já sondou a si mesmo, encontra-se em paz com Deus para participar, participe da mesa. Ela é para você e ela é para mim também. Vamos orar mais uma vez? Oramos, Deus, em nome de Jesus, agradecidos por essa cerimônia importante, por esse ato importante, sério, sagrado. É dessa maneira que nós nos aproximamos da mesa do Senhor nesse momento. Agradecemos pelo teu sangue, pelo teu corpo que foi moído por nós, para nos dar paz com Deus. Então vimos com ousadia participar da mesa do Senhor nessa hora. Nos lembramos de Ti mais uma vez nesse momento, agradecidos por tudo que o Senhor já fez. Amém. Amém. Os elementos estarão sendo distribuídos. Você aguarde para que a gente participe junto. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de sua justiça,
pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostras tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve.
Nada além do sangue. De Jesus, que nos faz branco, que nos faz aceitos. De Jesus, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Você tem na sua mão esse pedaço do pão? Vamos participar em memória do Senhor nessa hora. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Eu estou aqui agora e estava me lembrando, desde criança participei dessa cerimônia. É possível que alguns que estão aqui conosco nessa noite saibam disso. Eu participei desde criança e alguns participam desde criança. Me lembro das nossas andanças por causa da profissão do pai. Em alguns lugares a gente participava numa igreja feita de madeira, no fundo de uma vila. Em outras vezes, em igrejas mais suntuosas, mais bem aparelhadas. Me lembro da emoção de participar da ceia pela primeira vez, pós-batismo. E me lembro da alegria e da honra e do privilégio de hoje, né, poder cear junto com os irmãos, servindo a ceia do Senhor aqui. É possível que você esteja hoje aqui e daqui a algum tempo você esteja talvez à frente dessa igreja, servindo em algum outro lugar. Tudo é uma questão de fidelidade ao Senhor, de cuidado com o Senhor, virarmos o barco para as coisas de Deus, não é tão importante isso. Precisava só dizer isso, né? Talvez você precise ouvir. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês beberem o cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Você tem na sua mão essa porção do suco da uva. Todos que estamos aqui dentro estamos servidos, mas eu não posso deixar você se esquecer de seus sobrinhos, irmãos, cunhados, cunhadas. Não posso deixar você esquecer talvez de um filho ou pai, nem deixar você se esquecer dos seus melhores professores ou alunos, seus colegas de trabalho. Nessa hora nós vamos orar por tantos e tantos que nunca foram servidos, não estão servidos hoje, mas ser servido é algo que Deus deseja que aconteça na vida deles. Nessa hora, antes de você participar, você vai orar por alguém de modo específico, 1, 2 pessoas, lembre-se do nome, deixe o nome ser mencionado diante do trono nessa hora. Mencione esse nome aí, fala: Senhor, eu oro por Beltrano, oro por Cicrano. Fale esse nome aí, fale aí: Senhor, eu oro por essa pessoa agora, oro agora. Incomoda, Senhor, manda seus anjos lá incomodar. Ore um instante mais, ore por favor. Eu vou deixar você orar um pouquinho mais aí. Talvez você queira deixar essa pessoa orar por outra. Talvez você esteja se lembrando de gente desviada dessa igreja, participou aqui conosco, hoje está tão perdido, tão lá longe, triste. Você pode orar por elas nessa hora. Ore agora.
Insista mais um pouco. Talvez você ore já há tantos anos. Insista mais um pouco diante de Deus. Quem sabe não é agora, não é nessa semana que o Senhor vai fazer um milagre, uma coisa tão poderosa. A ceia, irmãos, é para os amigos do Senhor, para nós que estamos aqui. Mas essa cerimônia também, ela é missionária, ela é para fora, ela anuncia que o Senhor vem. Então há uma preocupação do coração da igreja quando participa desse momento em anunciar que Jesus vem. Jesus vem. Vamos então, irmãos, participar nessa hora, até que Ele venha. Você pode encerrar esse tempo com o seu Jesus aí onde você está. Encerre o culto, encerre a hora. Faça isso onde você está, um instantinho só. Obrigado, Deus, por esse tempo bom. Obrigado por essa hora boa, esse lugar de culto. Agora que voltamos para casa, agora que saímos por essas portas, despede em paz o teu povo. Agora que o nosso culto começa sozinhos, longe uns dos outros, fora dessas paredes. Oh, que o teu Espírito nos conduza num bom culto ao Senhor, que o nosso culto ele seja agradável nos atos dessa semana. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Livra-nos do mal, é a nossa oração. Livra-nos do homem mau, livra-nos de Satanás, seus propósitos. Cura-nos do mal que está dentro de nós, livra-nos dele também. Purifica-nos e santifica-nos. Oramos assim, Deus, abençoa o teu povo. Que essa semana o teu povo te conheça. Que nessa semana o teu povo experimente o seu favor, tuas dádivas generosas. Que o nome de Jesus seja glorificado. Quando nós nos reunirmos de novo, nós tenhamos boas notícias uns dos outros para partilharmos das coisas boas que o Senhor fez. Abençoe cada reunião de célula, que uma manifestação da vida do Senhor se dê nos nossos ajuntamentos. Oramos assim em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, comunhão, consolação, convencimento do Espírito Santo seja renovado sobre você, sobre aqueles a quem você ama, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Não saia correndo, dê alguns abraços bons aí de novo nas pessoas perto de você, para a glória do nome de Jesus.